Olá, quinta-feira, dia 14 de fevereiro de 2019, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques desta primeira edição. Comissão processante recebe alegações finais da defesa do prefeito. Relator Gilberto Vermelho vai decidir se houve ou não omissão e responsabilidade do chefe do Executivo. Na quarta reunião ordinária, vereadores aprovam em primeira análise projeto de lei que torna autoaplicável a entrada gratuita a acompanhantes de pessoas com necessidades especiais em estabelecimentos culturais. Vereador Pedro Tourinho protesta contra a nota técnica Nova Saúde Mental, publicada pelo Ministério da Saúde. E no esporte, o vexame segue com as equipes de Campinas. Agora é a vez do Guarani perder para o Avenida e ser eliminado da Copa do Brasil. Primeiras informações do Legislativo. Ontem foi dia da quarta reunião ordinária. Os vereadores discutiram e votaram 6 projetos. Confira o resultado completo da pauta. Aprovado em turno único o projeto decreto legislativo de autoria do vereador Jorge da Farmácia, que concede título de cidadã campineira a Janete Aparecida Georgette Valente. Aprovado em turno único o substitutivo total ao projeto de lei do vereador licenciado Rafa Zimbaldi, altera a lei número 10.858, de 7 de junho de 2001, que declara órgão de utilidade pública municipal o Centro de Formação Semente da Vida. Aprovado em discussão e votação o projeto de lei do vereador Zé Carlos, que altera os artigos 4º e 5º da Lei nº 15.318, de 11 de outubro de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação de placa de alerta e sinalização nos postos de combustíveis sobre o perigo de acidentes com elevador hidráulico no município de Campinas e da outras providências. Também de autoria do vereador Zé Carlos, foi aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei que altera o artigo 4º da Lei nº 15.266, de 7 de julho de 2016, que garante a entrada gratuita para acompanhantes de pessoas com necessidades especiais em locais destinados à diversão, espetáculos teatrais e musicais, exibições cinematográficas, atrações ou eventos esportivos e artísticos em geral e da outras providências. Em turno único foi aprovado o projeto de lei do vereador Permínio Monteiro, que denomina a Praça de Jair José Gomes a Praça E do loteamento Parque da Figueira. E em turno único de discussão foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Jorge Schneider, que denomina como Rua Dr. Paulo Mozart Passos Pereira a Rua 4 do loteamento Jardim Rosana, no distrito de Sousas. A quarta reunião ordinária já está disponível no youtube.com/TV Câmara Campinas. A comissão processante recebeu as alegações finais do prefeito Jonas Donizete. Próximo passo é concluir o relatório para a votação aqui na Câmara. A comissão processante da Câmara, que apura as responsabilidades de Jonas Donizete no escândalo de corrupção da organização social Vitale no Hospital Ouro Verde, recebeu as alegações finais da defesa do prefeito na noite desta quarta-feira. Presidente da comissão, o vereador Luiz Henrique Cirilo, comunicou os demais parlamentares durante a quarta reunião ordinária. Eu acabei de receber a defesa técnica do prefeito, as alegações finais, em ato contínuo. Eu já encaminhei ao relator, vereador Gilberto Vermelho, para que inicie o seu trabalho, que dê continuidade ao seu trabalho de estudo, para que possa, num espaço que ele entender pertinente, apresentar o seu relatório. Em sua fala, Cirilo fez questão de ressaltar o trabalho dos colegas da CP, os vereadores Gilberto Vermelho e Felipe Marquesi, no andamento da comissão processante. De acordo com o presidente, a CP tem todos os elementos para concluir a apuração e dar sequência ao processo, com a leitura do relatório no plenário e, na sequência, a votação dos vereadores. É meio exaustivo esse momento, vai ser um pouco desgastante sob o ponto de vista físico, mas é necessário para cumprir o que o Decreto-Lei 201 estabelece, permitindo transparência e permitindo uma celeridade na condução desses trabalhos.
Agora, com a defesa formalizada do prefeito em mãos, o relator da comissão processante, o vereador Gilberto Vermelho, promete se debruçar em cima de todos os documentos para produzir o relatório. A expectativa é concluir o trabalho ainda antes do Carnaval. Analisando toda a parte documental existente no processo, é um processo extenso, com uma grande quantidade de documentos que nós vamos ter agora por esses próximos dias, nos debruçar em cima de tudo isso para que a gente possa produzir o relatório que seja a mais pura verdade desse processo. Há uma expectativa da Casa, da Câmara dos Vereadores, que querem votar antes, né, do Carnaval. O vereador Zé Carlos teve 2 projetos aprovados em primeira discussão na reunião ordinária de ontem. Acompanhe as propostas. Durante a 4ª reunião ordinária realizada nesta quarta-feira, o plenário aprovou em primeira discussão 2 projetos de lei de autoria do vereador Zé Carlos. As 2 propostas são adequações a leis já existentes. A primeira trata da obrigatoriedade da colocação de placas de sinalização nos postos de combustíveis, alertando sobre o perigo de acidentes com elevador hidráulico. A alteração busca tornar a lei autoaplicável, não sendo mais necessária a regulamentação do Executivo. Na realidade, nós estamos colocando nessa lei de 2016, que é de minha autoria, os procedimentos administrativos que não estavam contidos na lei. Quando esse estabelecimento necessitar de renovação de alvará, se ele não estiver cumprindo essa lei, conforme preconiza o artigo 3º, ele não conseguirá obter o alvará de funcionamento. O outro projeto altera a lei de 2016, que fala sobre a entrada gratuita em locais destinados a ações culturais e de lazer para acompanhantes de pessoas com necessidades especiais. Essa lei também é de minha autoria e não tinha isso no Estatuto do Deficiente. Então, com a nova redação do Estatuto do Deficiente, nós acrescentamos isso na nossa lei, que todo deficiente que for no estabelecimento, seja ele teatro, casa de espetáculo, cinema, eles têm que deixar reservado em local visível, bem iluminado, também um assento para o acompanhante, para que essa pessoa com deficiência tenha todas as acomodações e o teu acompanhante, a pessoa que vai levar ela para assistir esses espetáculos, também possa garantir o seu assento juntamente com a pessoa que necessita desses cuidados. Hora de conferir o trânsito da cidade pelas lentes da Sincamp, a Central Integrada de Monitoramento de Campinas. Mapa na tela com as regiões aqui da cidade de Campinas. Estamos acompanhando agora Orozimbo Maia, ali próximo à Avenida Brasil. Trânsito tranquilo, hein? Neste momento, nublado, não temos chuva, pelo menos em boa parte da cidade de Campinas. E agora a gente está vendo o centro da cidade, ali a Moraes Salles, no cruzamento com a Glicério. Trânsito tranquilo também no centro da cidade. Então, boa notícia para você, motorista, que precisa daqui a pouco ir a algum local e puder passar aí pela Moraes Salles com a Glicério ou com a Orozimbo Maia, pode ficar tranquilo que não há congestionamento. O vereador Pedro Tourinho, do PT, protocolou uma moção de protesto contra uma nota técnica que trata da saúde mental e ela foi divulgada pelo Ministério da Saúde. A nota técnica número 11 de 2019, intitulada Nova Saúde Mental e publicada pela Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, motivou uma moção de protesto do vereador Pedro Tourinho, do PT. O teor do documento, que saiu no início do mês, aponta um grande retrocesso nas conquistas estabelecidas com a reforma psiquiátrica de 2001, que estabelece a importância do respeito à dignidade humana das pessoas com transtornos mentais no Brasil. O Brasil tem uma história longa de avanço no tratamento em saúde mental, né, que partiu de uma base histórica muito ruim. O Brasil era um país conhecido internacionalmente por ter manicômios desumanos, nos quais as pessoas eram colocadas à força muitas vezes. E o fato é que o Brasil avançou então no sentido de diminuir a quantidade de leitos de manicômio e aumentar outras ofertas de tratamento, como os CAPs, né, as residências terapêuticas, os centros de convivência.
né, os leitos de internação psiquiátrica nos hospitais gerais, que são leitos de curta duração. Não é que a pessoa que está num transtorno mental grave não deva ser internada, ela deve ser internada muitas vezes. Porém, internação de curta duração, até ajustar a dose do remédio, a pessoa estabiliza e depois, na maior parte das vezes, ela tem condição de conviver na sociedade, né, de ser tratada em regime ambulatorial. A nota apresenta a indicação de ampliação de leitos em hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas dentro da rede de atenção psicossocial, RAPS, incentivando assim o retorno à lógica manicomial. O Ministério da Saúde também passa a financiar a compra de aparelhos de eletroconvulsoterapia. O fato é que é uma nota que promove um retrocesso numa política pública que, ao invés de retroceder, precisava de mais financiamento, de mais investimento, para que as cidades possam ter mais leitos de internação psiquiátrica nos hospitais gerais, mais CAPs, profissionais mais bem pagos, equipes mais bem treinadas. Para o vereador, o bem-estar dos pacientes devia continuar a vir em primeiro lugar, como estabelecido na Lei número 10.216 de 2001. Na verdade, é muito frágil a justificativa, né? Eles falam da escassez de leitos e que, portanto, voltaríamos a ter a abertura de leitos, mas efetivamente existe uma posição que eu chamaria de ideológica ou de uma posição tecnicamente equivocada, né? Que é a de que o leito manicomial, né, o tratamento no manicômio é uma opção preferencial boa para os usuários da saúde mental que carecem de internação. A gente sabe que não é, a gente torce e trabalha para que esses leitos continuem sendo substituídos por outros serviços nessa rede que a gente chama de rede substitutiva, né, e não que eles continuem sendo abertos no Brasil. Então, o que há de justificativa, na minha opinião, o pano de fundo disso é uma questão econômica, de grupos de interesse, né, porque também existe uma indústria que ganha dinheiro com isso, né, as internações são caras, tem grana envolvida, etc. e tal, e aí é a questão do lobby, dessa queda de braço atrás, lamentavelmente sempre, do dinheiro e não do cuidado e do bem-estar das pessoas. O vereador Nelson Osseri fez uma moção de apoio à Polícia Federal pela deflagração da Operação Dealer, que desarticulou a organização criminosa que negociava a venda de drogas via WhatsApp. Na quarta reunião ordinária, o vereador Nelson Osseri falou com a nossa equipe sobre a moção dele de apoio à Polícia Federal, que deflagrou na última terça-feira a Operação Dealer para desarticular uma organização criminosa que negociava drogas por meio de uma rede social. Trazer todos os méritos para a Polícia Federal, que conseguiu prender aqueles que estavam traficando via WhatsApp, usando da tecnologia para um lado negativo. Foram cumpridos 10 mandados de prisão temporária e 10 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Sergipe e Minas Gerais. O inquérito policial teve início em abril de 2018. Um grupo que se utilizava da rede social para realizar um mural de classificados virtual do tráfico de drogas. O parlamentar comentou que, além da repressão da polícia, o poder público precisa se planejar para amenizar a dispersão das drogas. É necessário trabalhar 3 frentes: prevenção, né, a redução de danos e também o combate às drogas. As drogas hoje, elas entram pelas fronteiras. Nós temos o Brasil, né, infelizmente, tem vizinhos produtores de inúmeras substâncias que entram no Brasil. Os investigados na Operação Dealer serão indiciados pela prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, com penas de 3 a 15 anos de prisão e multa. A repressão, ela é necessária, mas também a conscientização, a prevenção, começando na raiz, com as crianças, com os jovens e também com os pais. Jogando em Santa Cruz do Sul pela primeira fase da Copa do Brasil e com todo o requinte de crueldade, o Guarani caiu diante do Avenida. O Bugre estava classificado à segunda fase da Copa do Brasil até os 45 minutos do segundo tempo, quando o Lucas Crispim perdeu na dividida para o Helder, que cruzou na medida para Flávio Torres mandar de cabeça para o fundo das redes. Que castigo! Fim de papo, Avenida classificado 1, Guarani eliminado logo na primeira fase, 0. Apenas a primeira participação do Avenida na Copa do Brasil e já avança a segunda fase, encara agora o Corinthians.
Falando do Guarani, derrota que pesa também ao bolso bugrino, né? Deixa de arrecadar mais de R$500 mil. Eliminado da Copa do Brasil, pensamento agora Campeonato Paulista, em próximo jogo, segunda-feira, 8 horas da noite, contra o Santos no Pacaembu. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui, a gente se vê na segunda edição, às 5 horas da tarde. Até lá, tchau, tchau!